no Salmo 117. Salmo 117. Amém, irmãos? Salmo 117 diz assim a palavra: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Oremos. Amado Deus, que maravilha podemos estar hoje vivendo a realidade dessa palavra, de podermos louvar-te, bendizer-te pela tua benignidade, pela tua fidelidade nas nossas vidas. Foi porque o Senhor nos alcançou e nos fez teu povo, que nós hoje podemos estar aqui para te render graças e ter comunhão contigo, e isso é um privilégio, Senhor, incomparável. E eu te bendigo, eu te exalto, eu te dou graças. Peço também, meu Senhor, que nos tragas a revelação da tua palavra nesta noite, para que, meu Senhor, recebendo-a e sendo por ela tratados, nós não saímos aqui como chegamos, mas o Senhor opera em nós o teu querer, o teu efetuar, e toda a glória então seja dada somente para ti. Abençoe a cada um nesse lugar, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, algumas curiosidades sobre esse salmo. Primeiro, ele é o menor salmo do livro dos Salmos. Dos 150 salmos compostos por muitos autores, a maioria deles compostos por Davi, mas de todos os 150 salmos, esse salmo é o menor de todos eles, constando apenas desses 2 versículos. Segunda curiosidade, esse salmo é o menor capítulo de toda a Bíblia. Em toda a Bíblia não existe nenhum capítulo de nenhum livro, seja do Antigo ou do Novo Testamento, menor do que este salmo. Ele é o menor capítulo de toda a Escritura. Terceira curiosidade, esse salmo se encontra exatamente no meio das Escrituras Sagradas. Ele é o centro, ele é a metade exata das Escrituras Sagradas. Antes dele tem um número de capítulos que é exatamente igual ao número de capítulos que tem depois dele. Ele é exatamente o centro das Escrituras. Ele é a metade das Escrituras. E aprove a Deus inspirar a um autor que nós desconhecemos. Nós não sabemos se foi Davi, nós não sabemos se foi Asaf, nós não sabemos se foi um dos filhos de Corá, nós não sabemos se foi Salomão, ou se foi Moisés, ou se foi outro autor. O fato é que aprove a Deus, através de um autor desconhecido, de um autor anônimo, colocar no centro da palavra o menor dos capítulos de toda a Bíblia, composto apenas de 2 versículos, que na verdade resumem de uma maneira gloriosa tudo aquilo que Deus quer dizer ao homem e que o homem precisa saber sobre Deus. E na noite de hoje a gente vai meditar nesses 2 únicos versículos, para percebermos como de maneira grandiosa, apesar da pequenez do cumprimento desse texto, ele é tão profundo para as nossas almas, para a nossa vida. Esse salmo, irmãos, começa simplesmente com um convite para louvar o Senhor.
Louvai ao Senhor. Quando nós vamos conhecendo as Escrituras Sagradas, quando nós vamos lendo a Bíblia e nós vamos começando a conhecer a Deus, porque não há outra maneira de conhecê-lo a não ser ter um livro que Ele nos deu de autorrevelação, que manifesta quem Ele é ao mundo. Quando a gente vai avançando na leitura, na meditação, no estudo das Escrituras, a gente vai aprendendo que Deus nos criou para um fim específico. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, por 3 vezes, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. É por isso que esse salmo começa dizendo à criatura: louvai ao Senhor. Foi para isso que você foi criado, foi para isso que você foi feito, é para isso que você existe. A razão de sua existência, o propósito de sua vida, a função de você neste mundo é louvar ao Senhor. Irmãos, que vazio a vida é quando isso não se cumpre na vida do ser humano. Quando o homem não entende que foi criado para o louvor da glória de Deus, e que consequentemente a grande razão de sua existência é viver para Ele, é louvá-lo, é glorificá-lo, é bendizê-lo, é exaltá-lo, e o homem então procura satisfazer sua vida com tantas outras coisas que este mundo oferece, que grande vazio há na alma desse homem. Por consequência, que o grande propósito de sua existência não foi alcançado. Ele pode ter tudo, ele pode alcançar tudo, ele pode experimentar de tudo, mas ele continua no vazio. Há um buraco existencial dentro dele, e ele simplesmente não compreende porquê, já que ele tem tantas coisas, conhece tantas coisas, experimenta tantas coisas, ele é capaz até de entrar em desespero dizendo: o que é que me falta se eu já tenho tudo? E a razão é porque ele foi feito para louvar ao Senhor e não tem vivido para esse fim, não tem vivido para esse propósito. Por isso nós precisamos ser gratos a Deus. Se Ele já nos alcançou com a sua misericórdia, se Ele já nos revelou o seu Filho, se Ele já nos atraiu a si e já nos fez novas criaturas, seus filhos, e nos tornou adoradores, porque Ele então revelou-nos o propósito de nossa vida, e nós agora podemos desenvolvê-lo plenamente. Esse salmo que está no centro da palavra começa dizendo: louvai ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, mesmo você que já está no lugar que Deus queria que você estivesse, para que você pudesse cumprir isso que é em Cristo. Somente em Cristo nós podemos fazer isso. A carta de Paulo aos Efésios diz primeiro que Deus nos criou para o louvor da sua glória, depois diz que Cristo nos redimiu para o louvor da sua glória, e depois diz que Deus nos selou com o Espírito Santo para a sua glória. Deixa eu dizer isso para você, membro do corpo de Cristo, que já tem essa experiência de conhecer a Deus. Quando você se afasta desse propósito, e você pode fazê-lo, você volta a ter de novo um vazio existencial. Esse é o motivo de também haverem tantos crentes deprimidos, tantos crentes angustiados, tantos crentes desanimados, porque ao invés de compreenderem que essa é a razão de sua vida, independente do que quer que seja, louvarem ao Senhor, eles se deixam afetar por coisas as mais distintas que sejam, e eles consequentemente deixam de louvar o Senhor. No salmo anterior, Davi vai dizer: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei louvores a ti. Essa deveria ser a nossa determinação. Eu fui criado para o louvor da glória do Senhor, então eu firmarei o meu coração nesse propósito. Eu não permitirei que nada me desvie disso, eu não deixarei que nenhuma circunstância, eu não deixarei que nada e nem ninguém se interponha entre mim e o meu Deus, mas eu o louvarei para todo sempre. O seu louvor estará continuamente nos teus lábios. Louvai ao Senhor. É o centro das Escrituras. Não deixe que as circunstâncias
circunstâncias da vida abafem o seu louvor. Não deixe que as tristezas, que as angústias, que as necessidades, que sempre haverão, sejam algo que cale a sua boca. Mas quanto mais você seja atacado, quanto mais você seja testado, quanto mais você seja tentado, quanto mais você seja provado, ofereça sempre a Deus sacrifícios de louvor, o fruto de lábios que confessam o seu nome, porque esse é o fim do Senhor para cada um de nós. Louvai ao Senhor. Depois o escritor diz assim: todas as nações, exaltai-o todos os povos. E a gente vê no meio da escritura, no centro dela, que o propósito de Deus é que todos aqueles que Ele criou possam estar vindo a Ele, possam estar servindo e adorando. Quando a gente vai para o começo da Bíblia, a gente vê Deus criando Adão, criando Eva, e dizendo: cresçam, multipliquem-se, povoem a terra, habitem-na. O Senhor está dizendo: eu quero uma multidão de homens, eu quero uma multidão de mulheres, eu quero uma vastidão de seres humanos me servindo, me louvando, me adorando. Quando a gente chega no final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, a gente vai ver que lá nos céus haverá homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda raça, de toda nação, a quem Deus constituirá reino e sacerdotes que viverão com Ele para sempre. Quando a gente vai de novo para Gênesis, a gente encontra Deus chamando Abraão e dizendo: olha, através do teu descendente eu abençoarei a todas as famílias da terra. Aí a gente vai para o Novo Testamento e a gente encontra que esse descendente é Jesus, e Jesus vem e Ele morre por nós, e Ele ressuscita e diz: agora vão e preguem o Evangelho a toda criatura, louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Não importa quem você seja, não importa qual a sua etnia, qual a sua raça, você faz parte da criação humana de Deus, a quem Ele conclama para louvá-lo, a quem Ele conclama para exaltá-lo, para servi-lo. E nós deveríamos entender que isto é uma grande honra, isto é um grande privilégio, porque Deus já tem um exército de miríades e miríades de exércitos celestiais completamente perfeitos, que o adoram de dia e de noite, dizendo: santo, santo e santo. Mas mesmo assim Ele conclama o ser humano a fazer parte desse exército, dizendo: louvai ao Senhor, vós todas as nações. Que privilégio! Um dia nós estaremos entre esses seres angelicais perfeitos, poderosos, fazendo o mesmo que eles, adorando, exaltando, engrandecendo o Senhor. Um dia nós seremos levados para esse lugar de habitação, de paz, justiça e alegria, e reinaremos com o Senhor para todo sempre, e exerceremos esse chamado por toda a eternidade. Mas é um privilégio que deve começar hoje. Louvai ao Senhor. Tem muita gente que se acha excluído na vida, tem muita gente que acha que nasceu por um acidente, que não deveria ter vindo a esse mundo, porque a sua vida é tão conturbada, é tão difícil, desde o seu nascimento até hoje, é tanta complicação, é tanta luta, é tanta decepção, é tanta frustração. Essa pessoa pode até achar de si mesma: eu sou um erro, eu estou aqui por um acidente, eu não deveria existir. Essa pessoa pode até dizer, como Jó na sua angústia: maldito o dia em que eu nasci, e que foi dito a minha mãe: nasceu de um varão. Mas entenda, não é isso, porque a Bíblia lhe inclui no todos, quando diz: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Você faz parte destes que o Senhor chamou para poder experimentar desse tão grande privilégio.
Por isso a nossa gratidão a Deus, porque Ele nos fez para esse louvor, porque Ele nos chamou por meio de Cristo Jesus, e porque nós podemos cumprir o projeto destinado para a nossa vida, vivendo hoje e eternamente para o louvor da sua glória. E então, amados, no verso de número 2, nesse centro das Escrituras, onde a sua mensagem é sintetizada de maneira tão tremenda, nós podemos encontrar o porquê de termos que ser tão gratos ao Senhor, de louvá-lo e exaltá-lo para todo sempre. A palavra diz: porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Aqui o autor, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta a raça humana convocada para louvar e exaltar o Senhor. O porquê disso? Alguém pode perguntar: por que eu devo louvar o Senhor? Quando Moisés chegou diante de Faraó e disse a Faraó: olha, Deus mandou que você liberte o seu povo para ele e servi-lo no deserto. Faraó perguntou: quem é o Senhor? Qual é o seu nome para que eu deixe o seu povo ir? A gente pode se questionar, faz parte da natureza humana querer saber os porquês das coisas. A criança na sua mais tenra infância, entre 3 e 4 anos, naquela fase completamente chata para adultos ocupados, é o ser mais questionador que existe sobre a face da terra. Ela diz: vai para onde? Você diz: para a igreja. Por quê? Para cultuar o Senhor. Por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa daquilo. E ela, se você não for para outro lugar, vai passar o resto do dia lhe perguntando o porquê, do porquê, do porquê. Porque desde a nossa mais tenra idade, como seres pensantes e questionadores, queremos saber os motivos das coisas. Por que louvar ao Senhor? Por que eu devo adorá-lo? Por que eu devo cultuá-lo? Por que eu devo servi-lo? Por que eu devo exaltá-lo? O Espírito Santo diz: porque o seu amor para conosco é grande e a sua fidelidade dura para sempre. Glória. Aqui aparecem dois termos que se repetem frequentemente nas Escrituras relacionados ao Senhor. O primeiro desses termos na minha versão é amor, mas é a tradução de uma palavra hebraica chamada chesed, e essa palavra ela pode ser traduzida por graça, por misericórdia, por compaixão, por benignidade, por bondade. É por isso que em algumas versões está escrito: porque a sua bondade, ou a sua misericórdia, a sua benignidade, o seu amor, a sua compaixão, a sua graça. Todas estas são traduções possíveis da palavra chesed. Na minha Bíblia está amor, na sua pode estar qualquer uma dessas variações. Mas nós vamos encontrar em muitas versões essa palavra sendo traduzida como graça. Graça ou benevolência ou benignidade. Porque o seu amor, ou a sua graça, ou a sua benevolência, ou a sua benignidade, ou a sua compaixão, ou a sua misericórdia para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Esse é outro termo bastante referido nas Escrituras em relação aos tratos de Deus para conosco, e ele tanto pode ser traduzido como fidelidade, como está em minha versão, como também como verdade. Nós poderíamos então aqui tranquilamente traduzir porque sua graça para conosco é grande e a verdade do Senhor dura para sempre. E irmãos, desde o começo da raça humana, Deus trata a estes que Ele criou para o louvor da sua glória, e que Ele chama para essa honrosa posição através do seu amor, ou de sua graça, e de sua fidelidade, ou de sua verdade. Em Gênesis capítulo de número 24, abre comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 24. Gênesis capítulo de número
número 24, versículo de número 26 e versículo de número 27. É a narrativa do encontro do servo de Abraão com a esposa futura de Isaac, Rebeca. Aquele servo de Abraão que também temia ao Deus de Abraão, recebe de Abraão a incumbência de voltar para a terra de sua parentela e ali encontrar a esposa para o seu primogênito, para Isaac. E esse homem então vai para a terra dos antepassados de Abraão, e quando ele chega lá, ele faz uma oração ao Senhor, pedindo bom êxito para a sua jornada. Diz assim a palavra, o verso 26 e 27. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade, ou o seu amor, ou a sua graça, ou a sua misericórdia, ou a sua benignidade, e a sua fidelidade, ou a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Quando aquele homem pede a Deus para fazer com que a sua jornada tenha bom êxito, e faz prova do Senhor de como este pode mostrar esse sucesso naquilo que ele foi empreender, e isso de fato acontece, ele ora ao Senhor e adorando e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez tu trataste ao meu senhor Abraão com graça e com verdade. O Senhor mais uma vez tratou o meu Senhor com graça e com verdade, com benevolência e com fidelidade, com bondade e com fidelidade. É algo que acompanha sempre os tratos de Deus em relação ao povo que Ele criou para o louvor da sua glória. A gente vai para o Novo Testamento, lembrem-se, ali em Salmo 117 é o centro da Bíblia, e ali está concisa a mensagem do Evangelho, mesmo que de maneira embrionária, para que nós, destrinchando isso pela reflexão de tudo que a palavra diz, entendamos o quanto Deus é maravilhoso. E a gente vem para João capítulo 1, verso 17, e João, ele está narrando a respeito do verbo vindo ao mundo, o Senhor Jesus, e ele diz assim, verso 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande e a sua fidelidade dura para sempre. Amados, Deus sempre nos tratou assim. E a exata, a plena, completa, a mais profunda expressão destes tratos de Deus conosco, em graça e em verdade, se dão justamente por meio de Cristo Jesus. Você quer saber por que é que a gente tem que louvar ao Senhor? Porque somente a Ele é digno louvor. Você quer saber por que é que a gente deve viver para exaltá-lo? Porque essa é a razão da nossa vida, e não encontraremos satisfação e contentamento em qualquer outra coisa. É porque, amados, Ele expressou a sua graça e a sua bondade, ou melhor, a sua graça e a sua verdade para conosco, desde sempre, desde que nos criou, mas fez isso de maneira muito mais profunda, muito mais complexa, muito mais ampla, por meio de Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o mensageiro e aquele que traz de fato para o homem a manifestação da graça e da verdade de Deus. A Bíblia diz: Moisés trouxe a lei veio por meio dele, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Salmo 117 é o Evangelho. O Salmo 117 revela-nos o motivo de louvarmos a Deus, e esse motivo é os tratos dele para conosco em eterna graça e eterna verdade. E quem
trouxe isso de maneira definida, objetiva, explícita e incontestável foi o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E, irmãos, tem um salmo, que é o Salmo capítulo de número 85. Salmo capítulo de número 85, versículo de número 10, aonde mais uma vez essas duas expressões dos tratos de Deus para conosco, que vieram por meio de Jesus Cristo, vão ser repetidos. E aqui nesse salmo nós vemos como em Cristo de fato isso se cumpre de maneira perfeita. Salmo 85, versículo de número 10 diz assim: o amor e a fidelidade, ou a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Aleluia. Quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu numa pessoa, e isso se expressou de maneira escandalosa, extravagante, na demonstração desse amor naquela cruz do Calvário. Naquela cruz, irmãos, a graça e a verdade se encontraram. O Senhor Jesus Cristo, a graça em pessoa, a benevolência, a benignidade de Deus, o amor de Deus expresso em carne, encarnado e manifesto aos homens, se beijou, se encontrou com a verdade de Deus através de uma vida completamente rendida ao seu propósito e à sua vontade. Somente em Cristo nós encontramos a plenitude da graça de Deus e da verdade de Deus vividos em uma pessoa. Cristo viveu a graça de Deus na mais excelência de sua plenitude, e Ele manifestou a verdade de Deus tanto em sua fala como em sua vida obediente, em tudo o que Ele realizou. Em Cristo a graça e a verdade se encontram. É por isso que Moisés diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: vimos a sua glória. E esta era a sua glória, que quando Ele andava nesse mundo, todos podiam ver a graça de Deus expressa. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, se eu não me engano, quando Deus diz a Moisés que não irá à frente do povo de Israel por causa de seus muitos pecados, e enviará à frente do povo um anjo que os encaminhará a Canaã, Moisés diz: não, Senhor, não faça isso. Se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair daqui. E o Senhor diz a Moisés: então eu irei contigo. E Moisés diz: olha, se eu tenho achado graça diante dos teus olhos, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E o Senhor diz a Moisés: eu vou mostrar a você a minha glória, mas terei que passar por você de costas, porque ninguém pode ver a minha glória e sobreviver. E a Bíblia diz que Deus oculta Moisés em uma rocha, na fenda de uma rocha. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz que Israel foi o tempo todo seguido por uma pedra espiritual, e aquela pedra era Cristo, e ali estava a figura de Cristo, aonde Moisés é colocado para poder contemplar a glória de Deus, porque ninguém pode ver a Deus a não ser por meio de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Filipe diz: mostra-nos o Pai, ele diz: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Moisés é posto em uma rocha, num tipo de Cristo, para poder contemplar a glória de Deus. E quando Deus passa por Moisés, aquele homem que já tinha visto tantos milagres, aquele homem que já tinha visto tantos prodígios, tantos sinais, aquele homem viu seu cajado se transformar em uma serpente e depois voltar à forma de um cajado novamente. Aquele homem viu sua mão depois de colocada em seu seio se tornar branca por causa da lepra e depois sarar novamente. Aquele homem vai diante de Faraó e, comissionado por Deus, ele opera 10 pragas que são juízos de Deus contra os deuses do Egito. Ele transforma a água em sangue, ele faz com que a multidão
multidão de rãs saia do meio dos rios, Ele faz com que uma multidão de mosquitos venha sobre o povo do Egito, Ele traz sobre eles úlceras malignas e saraiva do céu, e como é que se chama? Trevas, e Ele traz 10 pragas, culminando na morte de todos os primogênitos, e Ele vê a todos esses sinais. Ele vê o Senhor abrindo o mar vermelho para o seu povo passar, e confundindo os carros de Faraó e seus cavaleiros, através de uma nuvem que os segue impedindo de segui-los. Depois Ele vê essa nuvem se retirar, e o povo do Egito marchar no meio do mar vermelho e morrer afogado diante dos seus olhos. Ele vê Deus anunciando águas amargas e venenosas para dar de beber ao seu povo. Ele vê o Senhor fazendo sinais, prodígios e maravilhas o tempo todo, e em nenhum desses momentos a Bíblia diz que Moisés se prostra em adoração. A única vez que a Bíblia mostra Moisés se prostrando em adoração, antes do que eu vou falar, é quando ele está no deserto de Midian, pastoreando os hebreus e Jetro, seu sogro, e ele vê uma sarça se queimando, ou melhor, ardendo sem se consumir. E ele se aproxima para ver o fenômeno, e o Senhor fala com ele e diz: retire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. E ele se prostra diante de Deus. Depois ele vê todos esses sinais, e nada disso o leva a se prostrar, mas quando a glória de Deus passa diante dele, a Bíblia diz que ele cai prostrado. E sabe o que ele faz ele cair prostrado? É aquilo que ele fala que é a marca da glória de Deus. Deus de misericórdia, Deus compassivo, Deus que perdoa a iniquidade. E Moisés então vê que esse Deus todo-poderoso, que ele já estava conhecendo através de seus milagres, sinais e prodígios, ele tem uma característica muito mais surpreendente, porque, irmãos, nós estamos acostumados, e certamente Moisés estava, por ser criado no Egito, o maior império da terra na época, que quanto mais poder, mais opressão. Os faraós eram assim. Moisés era filho da filha de Faraó, e ele sabia como seu avô tratava os seus conterrâneos, como ele maltratava os seus irmãos judeus, como ele oprimia ao seu povo. Porque na história da humanidade, quanto mais poder, mais opressão. Quanto mais alguém tem, mais alguém usa daqueles que estão sob seus pés. E Moisés agora vê a glória de Deus, e o que é essa glória aos seus olhos? É que esse Deus todo-poderoso, magnânimo, majestoso, sublime, mais alto dos céus, todo-poderoso, Ele é tremendamente bom. Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é compassivo, Ele perdoa o pecado, e isso quebra aquele velho servo de Deus, e ele cai prostrado diante da glória do Senhor, que nada mais é do que a revelação de sua graça. E em quem isso se expressou de maneira mais gloriosa do que na pessoa de Jesus Cristo? Ali estava um homem que podia andar sobre as águas, e que dizia a uma mulher surpreendida em adultério: eu não te condeno, vai e não peques mais. Ali estava um homem que fez o que ninguém tinha feito. Ele curou a um cego de nascença. Os próprios judeus disseram: nunca desde a história da humanidade se ouviu que alguém tivesse curado um cego de nascença. O meu Senhor curou. Mas a Bíblia diz: ele lavou aos pés de seus súditos, no ato que deveria ser realizado pelo mais baixo escravo de uma casa. E ele, que é o Senhor, se dobra diante daqueles homens que são seus servos, e que depois vão traí-lo, vão negá-lo, vão abandoná-lo, e ele lava os seus pés. Ninguém foi tão gracioso como o Senhor. Ninguém perdoou como ele. Ele que disse: se eu quisesse, eu convocaria agora 12 legiões de anjos. Isso quando ele estava diante de Pôncio Pilatos em seu julgamento. E ele disse: se eu quisesse, eu convocaria 12 legiões de anjos, e eles lutariam em meu favor, como se isso fosse necessário.
como se na verdade isso fosse preciso. Ele apenas queria expressar que o seu reino não era desse mundo e que seus súditos não eram visíveis aos homens. E ele então disse: se eu quisesse, eles viriam e me defenderiam. Irmãos, imaginem, 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra. Se nós tomarmos como o número de uma legião, o mesmo número de uma legião do exército romano, seriam 600 anjos por legião. 12 legiões dariam 7.200 anjos. 2 destruíram Sodoma e Gomorra. O que é que 7.200 anjos não fariam sob as ordens do Senhor? Mas esse Senhor que disse: se eu quisesse eu faria isso, quando é bem pendurado numa cruz, diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ninguém nunca foi tão gracioso como ele é a própria graça. É por isso que na bênção apostólica Paulo diz: o amor de Deus, mas diz a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça explícita, escancarada e extravagante de Deus. É por isso que ele é a própria glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Mas mais do que isso, Cristo era a verdade encarnada em nós. A Bíblia diz que ele era o verbo do princípio, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus, todo o propósito de Deus é não apenas ensinado por ele, mas vivido por ele. Quando ele termina o seu sermão mais fantástico, que é o sermão da montanha, descrito em Mateus 5, 6 e 7, a Bíblia diz no final do capítulo 7: todos se maravilhavam da sua doutrina, porque ele lhes ensinava como quem tem autoridade. E que autoridade é essa? É a autoridade da verdade falada e vivida, a autoridade explicada e praticada. Ali estava a verdade. E o Salmo 85 diz: a graça e a verdade se encontraram. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos, porque a sua graça para conosco é grande, porque a sua fidelidade dura para sempre. Irmãos, em Cristo temos esse bendito encontro da graça e da verdade, como manifestações de Deus Salvador, que pagou alto preço para nos resgatar por meio do sangue de seu Filho, para que aquilo que ele intentou para nós, e sermos uma nação, uma geração, um povo, indivíduos que o louvam e exaltam a ele, pudesse ser vivido na prática. Esse é o Evangelho, que é sintetizado, que é resumido e apresentado em 2 únicos versículos, para que a gente veja a grandeza de um Deus que nos criou com louvor da sua glória, que dá-nos a chave da razão da nossa existência. Por que é que você é vazio? Por que é que você é triste? Por que é que você é desanimado? Por que é que, por mais que você tenha, você tem uma ferida brava que mais quer? Por quê? É porque, como disse o Senhor Jesus, aquele que beber da água desse poço, ou da água desse mundo, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Porque o vazio, meu amado, é falta de propósito, mas não de propósito humano. Você pode ser uma pessoa de muito propósito. Você pode já ter definido um monte de coisas na sua vida e já ter alcançado muitas delas, e já ter outras para as quais você está se encaminhando. Você pode ter decidido: eu vou ser isso, e você conseguiu. Eu vou conquistar aquilo, e você conquistou. Eu vou ser doutor, e você vai ser. Eu vou constituir tal família, e você vai conseguir. Mas nada disso, no final das contas, lhe satisfaz. É como a fábula do pote de ouro no final do arco-íris, que quando a gente chega lá não encontra, porque o arco-íris não termina ali, ele está mais adiante, a gente vai mais adiante, e lá também não se encontra, porque ele termina mais adiante, e a gente nunca acha. E é por isso que todos os seus propósitos estabelecidos, e que você se ilude dizendo: certamente, quando eu concluir isso, eu estarei satisfeito. Quando você
Eu pensava que seria feliz, eu pensava que seria satisfeito com isso, mas eu não sou. É porque ainda falta aquilo, então eu vou correr atrás daquilo, e aquilo também não é, e aquilo outro também não é. A água que esse mundo dá não pode me saciar. Você não foi feito para isso. Você pode fazer todas essas coisas, mas elas não são a razão da sua vida. A razão da sua vida é louvar ao Senhor. Você foi feito para esse fim. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de um espírito, de uma alma e de um corpo, para poder conhecer a Deus através de Cristo e viver para a glória de Deus. E essa é a razão da sua vida. E enquanto isso não se concretizar, você vai ser um eterno vazio, não importa o que tem. E meu irmão, não se deixe iludir pelas coisas desse mundo, para que depois de ter encontrado o tesouro que é Cristo, você passar a achar que isso não é suficiente e a buscar em outras coisas a satisfação que somente Ele é para você. Deus é a nossa grande alegria, Ele é a nossa grande satisfação. Davi disse: mais vale um dia em tua presença do que mil em qualquer outra parte. Eu preferia estar nos atos do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Não existe nenhum lugar para nós irmos, nenhum refúgio, nenhum abrigo, a não ser o nosso bendito Redentor, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. E isso não é para um seleto grupo de pessoas, de uma determinada nacionalidade, raça ou etnia. Isso é para todas as nações, isso é para todos os povos. O convite gracioso de Deus, ele é universal. E esse convite, ele vai se cumprir. Nos céus haverá homens de toda tribo, língua, povo, raça e nação, que serão constituídos reis e sacerdotes para o Senhor, e reinarão com Ele para sempre. E o motivo de vivermos dessa forma é porque o seu amor ou a sua graça para conosco é grande. Ela é Cristo morrendo naquela cruz. Nada é maior do que isso. Nada é maior do que isso. Deus manifestou o seu amor para conosco. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nada é maior do que isso. É uma ofensa comparar o amor de quem quer que seja com o amor de Deus. É uma ofensa. Até mesmo aquele amor que, humanamente falando, nós achamos mais sublime, que é o amor de uma mãe para com seus filhos, é uma ofensa comparado ao amor do Senhor. Nada é comparável ao seu amor. Nada se assemelha ao seu amor. São apenas pálidos reflexos desse amor, mas em nada semelhantes à grandeza, à profundidade, à extensão desse amor glorioso. E é por isso que nós somos conclamados a louvá-lo, porque o seu amor dura para sempre. A Bíblia diz assim: pode ser que alguém dê a sua vida em favor de um justo, pode ser que pelo homem bom alguém se atreva a morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Por que louvá-lo? Porque o seu amor é grande, ele é incomparável, ele é incompreensível, ele é maravilhoso. E porque a sua verdade ou a sua fidelidade dura para sempre. O que ele decretou, o que ele prometeu, o que ele determinou, irá se cumprir. É por isso que o cântico de vitória, ou um dos cânticos de vitória do Novo Testamento é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E Paulo diz: eu estou certíssimo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade,
profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O seu amor é grande, a sua fidelidade dura para sempre. Aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu amo esses testemunhos. Muito obrigado pelas orações dos irmãos, pela minha vida, porque eu fui sustentado. Irmãos, como eu aprecio isso, como isso me alegra, porque, amados, isso é muito melhor, muito maior, muito mais glorioso do que uma úlcera curada, do que uma coluna restaurada, do que vistas refeitas, do que uma AIDS arrancada, do que uma lepra purificada. Sabe por quê, amados? Porque esse corpo é corruptível e sara-se de uma enfermidade, outra se apresenta, mas o amor de Deus por nossa alma permanece para sempre, e Ele até pode deixar o nosso corpo enfermar, mas não deixará a nossa alma se perder. Ele pode deixar nossos olhos se fecharem e escurecerem, mas Ele não deixará o nosso coração ir para longe dEle, porque a sua fidelidade dura para sempre. Ele é maravilhoso. Louvai ao Senhor. Oh, irmãos, isso é glorioso. Isso é glorioso, porque eu me lembro então daquilo que Paulo diz escrevendo aos Romanos: os dons e as promessas de Deus são irrevogáveis. Ninguém pode desfazer mais. Ninguém pode dizer que está cancelado e a gente desfaz esse benefício. O Rei, o dono do universo, decretou e disse: o que eu dei, eu não tomo mais, e ninguém pode tomar. Isso é maravilhoso. E é por isso que louvar ao Senhor é a única coisa lógica, racional, coerente que nós podemos fazer para a nossa vida. É o grande propósito da nossa existência. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos, porque o seu amor é grande e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Irmãos, se a gente tão somente compreendesse isso aqui, aonde o Evangelho está sintetizado, está comprimido, para poder ser facilmente decorado. 2 versículos, qualquer um de nós decora. Eu não tinha decorado, não, decorei como eu li aqui para vocês agora. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque o seu amor é grande, porque a sua fidelidade dura para sempre. Toda a Bíblia resumida em 2 versículos, toda extensão do propósito, do amor e da provisão de nós em 2 versículos. Se a gente tão somente trouxesse isso memorizado, quando fosse a presença do Senhor para buscá-lo, quando viesse a igreja para adorá-lo, nós não seríamos indiferentes. A gente não ficaria olhando para o teto, olhando para as paredes, olhando para a roupa do irmão, olhando para como o irmão está, como é que ele se porta, como é que ele faz. Nós não teríamos tempo, nós estaríamos atendendo isso e dizendo: aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o seu nome, porque o seu amor para comigo é grande, porque a sua fidelidade na minha vida dura para sempre. Não teríamos tempo para fofoca, não teríamos tempo para falar de quem quer que seja, não teríamos tempo para nada, a não ser para exaltá-lo. Isso ocuparia toda a nossa vida, porque, irmãos, isso é a coisa mais notável que poderia nos acontecer. O Billy Graham dizia, Billy Graham foi um missionário norte-americano, evangelista, considerado o maior pregador de todos os tempos, em decorrência dos números de ouvintes que ele atingiu através do seu ministério, isso numa época em que nós não tínhamos as tecnologias que temos hoje.
O Billy Graham, através de viagens, de convenções, viagens de avião, viagens de navio, viajou a todas as nações e pregou o Evangelho a mais pessoas no mundo do que qualquer outro servo de Deus em qualquer outro tempo da história. E o Billy Graham dizia uma frase interessante. Ele dizia: a coisa mais notável a respeito da humanidade, o fato mais marcante da sua história, não é que o homem pisou na lua, mas é que Deus pisou aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Nele a graça e a verdade se encontraram, porque Ele as trouxe e as viveu plenamente para mostrar para a gente como Deus é bom, ao ponto de ter dado a seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e nos fazer um povo capaz de viver para o louvor da sua glória. Atenda a esse chamado, atenda a esse convite da graça, louve ao Senhor, e certamente você terá encontrado o sentido de sua vida. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o teu nome, tu és maravilhoso. Obrigado pelo Evangelho, obrigado por essa bendita mensagem de salvação que o Senhor nos apresenta como demonstração de tua graça, de tua misericórdia, do teu amor, que nos criaram para o teu louvor e que nos capacitam para podermos viver para o teu propósito, que é para o louvor da tua glória. Meu Deus, nos ajude a entender tão grande feito, tão grande revelação, para que assim, Senhor, nós vivamos dessa maneira e o teu nome seja engrandecido, que cada um aqui possa viver o deleite de viver no teu louvor, e que em cada um, Senhor, seja glorificado. Eu te peço no nome bendito de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico.